Olá, meu nome é Ana e hoje nós vamos falar sobre a verdadeira paz. Espero que estejam todos bem, na medida do possível, em seus lares, aguardando o retorno das nossas atividades. Antes de começar, vamos fazer uma pequena prece, pedindo aos bons espíritos que se interessam por nós, os nossos anjos bons, mentores pessoais que nos protegem com tanto amor e carinho. Obrigada por essa jornada de aprendizado, de lutas e conquistas. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu Evangelho tão esclarecedor e por nos enviar todos os dias fluidos benéficos de luz, de amor e de refazimento. Que a sua luz nos ajude a chegar até o nosso Pai Maior e que tenhamos forças para agradecer tudo pelo que estamos passando, pois é através das nossas dificuldades que cresceremos e chegaremos até Ele. Nos fortaleça a fé, Mestre Jesus, para que a paz esteja conosco todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus. Uma das passagens mais bonitas do nosso Evangelho é o capítulo 9, eu acho, né? Os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, que foi compilado do Novo Testamento, do capítulo 5, versículo 5 de São Mateus, que diz que bem-aventurados são aqueles que são brandos porque eles possuirão a terra. No nosso Evangelho, o espírito de Lázaro fala dentro desse capítulo 9, né, dos bem-aventurados, os que são brandos, ele fala sobre a afabilidade e a doçura, que é o produto da benevolência de uns para com os outros, fruto do amor ao próximo. Ele fala que muitos usam uma máscara para fingir uma bonomia, ou seja, uma bondade que não existe. Uma roupagem na forma pejorativa, né? Usada por muitas pessoas que tentam ser aceitas. Elas passam uma imagem, né, do mundo interno delas para o mundo exterior. E diz que muitas vezes essa roupa, né, esconde algumas deformidades ocultas. E ele ainda completa dizendo que o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso doce nos lábios, mas muito veneno no coração. Isso foi escrito há tantos e tantos e tantos e tantos anos atrás e continuamos ainda mais ou menos na mesma situação. Não pode ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, né? Cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar a fase de amadurecimento do espírito, né? Há uma necessidade da gente em entender o que se passa no mundo interno e externo de cada um. E é gradativamente que a gente vai entendendo essa ponte entre esse mundo interno e o externo. Aos poucos só que a gente vai entendendo, a gente não consegue entender tudo de uma vez só, porque isso faz parte de um processo evolutivo mesmo. É a partir do momento que a gente começa a entender e aceitar que a gente começa a se dar
melhor. Existe um livro chamado Renovando Atitudes, é um livro espírita psicografado pelo espírito de Hamed, que eu acho ele um livro maravilhoso. Eu acho que ele é um livro até de autoajuda. E o espírito de Hamed, ele fala o seguinte: quando entramos em contato com a consciência de Deus em nós, fica muito mais fácil assimilar o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo, praticando, né, o que é certo para nós mesmos, vivemos em paz, de acordo com as leis dele, com as leis divinas e com as leis de amor. Né? Então, é muito mais fácil a gente viver bem quando a gente é consciente das leis de Deus. É essa paz que a gente está tentando tratar aqui hoje, né? É exatamente essa paz. É a verdadeira paz que a gente está falando aqui. A paz que a gente só encontra quando a gente se liga ao alto, ao Pai maior, a Jesus, a espiritualidade maior. Só que essa tão desejada paz, ela só pode ser encontrada a partir do momento que a gente procura de coração, com vontade real, né? Hamed também diz que buscar a Deus com os olhos do coração é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Olha que lindo isso. Fazendo isso, a gente consegue enxergar o que somos e quem somos. E o que realmente está acontecendo na nossa vida. É o olhar puro, né? Já imaginou a gente olhar o próximo com o olhar de Deus? Forte, né? Se a gente conseguisse. Tenho certeza que a gente não teria nenhum problema na vida, não é verdade? É difícil. Ele diz que assim também fica muito mais fácil distinguir o que é real e o que é imaginário, diminuindo a chance da gente se iludir. Quando a gente enxerga com o coração e enxerga com os olhos de Deus, ou seja, enxerga com amor, né? Na verdade. Nesse mundo, se a gente parar para pensar, tem muita gente que não faz questão de viver nessa paz. Tem muita gente que insiste em viver provocando os outros, vivem querendo o mal dos outros, não conseguem enxergar o bem, não conseguem enxergar um futuro melhor, não conseguem enxergar essa paz e esse laço que existe com o maior. É triste, né? Mas tem muita gente que não consegue. Para encontrar essa paz é necessário tomar algumas decisões importantes, né? E nem todo mundo está preparado e nem todo mundo quer tomar essas decisões importantes.
Às vezes é necessário operar reformas internas bem significativas, mudar comportamentos, buscar conciliar e reconciliar. Muitas vezes é necessário perdoar. Olha a palavrinha aí que pega no calo. Perdoar. É difícil, mas eu acho que a gente não pode esquecer que nunca e jamais esquecer que em processos de desentendimento, de desafeto, de guerra, de briga, sempre vai ser necessário 2 pessoas ou mais, não é verdade? Ninguém briga sozinho, ninguém vai pro espelho brigar sozinho, não é verdade? E processos de briga, de guerra, de discussão, de desafeto, sempre serão necessárias 2 ou mais pessoas. 2 ou mais nações para que haja uma guerra, divergindo sobre qualquer coisa, sobre qualquer ponto de vista, né? A ponto de não se chegar a acordos de paz e isso levar a conflitos muitas vezes tristes, né? Que subjugam populações de nações inteiras, né? De países inteiros, né? Triste. Mas para que haja paz, basta que uma única pessoa inicie o processo. Não há continuidade num processo de ódio e de rancor, de guerra, onde há amor. Onde uma pessoa comece esse processo de trégua, de paz, de vontade que reine a paz. Já percebeu? Onde existe essa intenção, lá sempre haverá luz. E hoje em dia o ser humano vive em estado de bomba relógio, né? Parece que está sempre em ponto de explodir. Basta encontrar pelo caminho pessoas que não compartilhem da mesma opinião, que não falem a mesma língua, que não tenham a mesma orientação sexual, que não sejam do mesmo credo, que cortem você num trânsito no meio da rua, que não votem para o mesmo candidato político, que não torça pelo mesmo time de futebol. Pronto. Já é motivo para entrar num estado de guerra. Vamos dizer assim, né? Um estado de briga danado. E quando Jesus convida a gente para nos amar ao próximo como a ti mesmo, Ele está convidando todos ao diálogo, ao entendimento. É isso que Jesus quer. Ele não quer que saia todo mundo se amando, se beijando, se idolatrando. Não. Ele quer que todo mundo se entenda. É isso que Jesus espera de nós. Conversem um com os outros. Se entendam. Quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, Ele está te convidando a dialogar, a entender as diferenças. Porque é só respeitando essas diferenças, entendendo as dificuldades de cada um, dentro da sua escala evolutiva, é que a gente deixa de lado uma série de coisas sem valor, sem motivo pelo que discutir.
pelo que brigar. Aprendemos a tolerar e a perdoar. Sabe, a paz, ela demanda muito esforço, muito trabalho. A paz não é uma coisa muito fácil de se alcançar, não. E enquanto espíritas, temos que lembrar que Kardec, ele já dizia: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E alcançando isso, é claro que chegaremos a uma paz interior, resultante das nossas conquistas. Das nossas superações, superando as nossas imperfeições. E por mais difícil que seja, né, porque talvez ainda não consigamos domar o nosso lado orgulhoso, a nossa vaidade, a gente sabe que existe a reencarnação. Somos espíritas. A gente acredita que a gente sempre terá uma nova chance. Quantas forem necessárias. Mas também a gente não precisa ficar repetindo de ano, né? Vamos acender a chama da paz em nós. Outro dia, lendo uma página aberta ao acaso, da minha leitura diária do livro Caminho, Verdade e Vida do Chico e de Emmanuel, uma leitura que eu faço diariamente de um livrinho, né, aberto ao acaso, eu li uma coisa muito legal. Essas leituras que a gente acaba fazendo diariamente e marcam, e a gente, sem querer, alguém fala alguma coisa, a gente lembra daquela leitura, né? Elas acabam ficando, né? Marcam mesmo. E eu acabei colocando aqui porque eu achei que quando a gente fala em reencarnação, a gente precisa lembrar disso, sabe? Porque eu achei tão interessante, tão inteligente. Eu acho que Emmanuel foi tão inteligente nessa colocação. Emmanuel falou o seguinte: entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados, né? Então, quando um homem ele é condenado pelas nossas leis, as leis dos homens, ou ele é condenado à pena de morte, ou ele é encarcerado, né? As cárceres, prisões, né? A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus à prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. É bárbaro. Quer dizer, nada de ficar encarcerado, nada de ficar de castigo, nada de ficar preso, nenhum. Troca de roupa, veste um novo corpo e volta lá, porque você vai ter que reaprender
ou vai ter que aprender. Achei bárbaro isso. Nós temos a encarnação, né? A reencarnação. Então, erramos, não aprendemos, vamos trocar a roupinha e vamos voltar lá e vamos tentar aprender de novo, né? Nós temos a encarnação, que nos ajuda a corrigir os nossos erros. E falando ainda sobre a paz, Jesus, em um dos últimos sermões dele, disse, né? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele quis dizer o quê? Que quem estiver com ele estará sempre em paz. Quem tiver fé, quem acredita, sabe que no fim tudo vai dar certo. Quem estiver com Jesus, quem tiver fé, sabe. No nosso Evangelho, no que diz respeito à lei de amor, Fenelon diz: o amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. E olha só, o homem mais vil, o homem mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição. Uma afeição viva e ardente. E conclui: amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada. É claro que a paz tem tudo a ver com amor. Tudo a ver com amor. Alcançaremos a paz? É claro que através do amor. Assistindo outro dia uma palestra do Haroldo Dutra, que eu sou fã, não adianta. Para mim ele é um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade. E ele é juiz, né? Ele é juiz de paz. É juiz de direito. Ele dizia que onde há exclusão e injustiça, não há paz. É verdade. Ele defende que a justiça como um dos pilares do processo de paz. E que para alcançar a verdadeira paz é preciso primeiro reconciliar, refazer, recompor o destino. Porque não adianta bases frágeis. Não adianta se apoiar em bases fracas. Não adianta fazer de conta que está tudo bem. Não adianta fazer de conta que perdoou. Não adianta fazer de conta que está vivendo em paz. O ser humano só encontra a verdadeira paz quando ele entender que é preciso se entender, se amar de verdade, se aceitar. Só assim é possível existir um processo verdadeiro de paz. E ele fala, né, que é a mesma coisa que você pegar um bolo estragado e passar Nutella por fora. Fica bonitinho, né? Mas não funciona. E ele fala que ninguém promove a paz se não estiver em paz. Então, precisamos primeiro estar em paz. A última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec faz aos Espíritos,
E a pergunta 1019 ele fala assim: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E os espíritos respondem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Porque por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. É claro, né? Tá tudo atrelado. Temos que banir o orgulho e o egoísmo, com certeza. Alcançar essa paz, essa verdadeira paz, é claro que só depende de nós. Haverá um tempo em que todos nós viveremos nessa tão sonhada paz. Porque nós não podemos esquecer que ainda somos um mundo de provas e expiações. Que por mais que gostaríamos de viver com tudo bonitinho, tudo certinho, ainda existem muitas arestas a serem aparadas. Mas vamos todos juntos transformar. Vamos todos juntos, enquanto espíritos amigos, irmãos, levar esse mundo a uma nova categoria. Vamos iluminar com paz, amor, esse planeta governado pelo nosso Mestre Jesus, que tanto acredita em nós. A gente consegue. Fiquem em paz. Que assim seja. Obrigada.